O que será que aconteceu na minha vida que me fez, por exemplo, optar por usar uma cadeira de rodas? Para explicar por que eu fiz essa escolha, eu preciso voltar bastante no tempo e contar a minha história desde o começo. Eu nasci no dia 7 de agosto de 1982, filho de uma filósofa chamada Lucília e de um engenheiro de software chamado Wallace. Eu nasci em agosto, mas eu estava sendo esperado para chegar em novembro. Foram 3 meses de antecedência. E quando isso acontece em qualquer família, obviamente é um grande susto. Quando alguém com uma característica diferente vem para o seu lar, todo mundo no começo vai se sentir muito perdido. E obviamente, nem minha mãe, nem meu pai estavam esperando por um acontecimento como esse. Mas aconteceu. E o primeiro diagnóstico que a minha mãe e meu pai receberam sobre mim não era nada animador. A equipe médica responsável comentou com os meus pais a possibilidade de eu não sobreviver por 24 horas. Falaram, literalmente, vamos dar 24 horas para ele. Passaram-se 24 horas, vamos esperar mais 24. Passaram-se então as 48 primeiras horas da minha vida, que acabaram se repetindo longamente até agora. Depois que eles tinham a certeza de que eu iria sobreviver, começaram a analisar o meu quadro, o que afinal de contas eu teria como sequela de um parto tão prematuro como esse. Durante os meus 3 primeiros meses, eu fiquei na incubadora da maternidade para poder ganhar peso e depois ir para casa. Nesse período, muita observação foi feita e muitas análises foram feitas também. Já era claro para todo mundo que eu teria uma dificuldade entre moderada e severa motora. Já ficou claro isso logo de cara. Então, o segundo diagnóstico que a minha mãe e meu pai receberam foi que eu provavelmente não conseguiria pentear o meu cabelo sozinho. Depois dessa possibilidade, os meus pais tomaram a primeira grande decisão da vida deles em relação a mim. Eles ouviram, entenderam, mas não necessariamente aceitaram a ideia. Justamente por causa dessa dúvida, eles acabaram tomando a segunda grande decisão em relação à minha história. Naquele momento eu era um bebê, eu era uma pessoa recém-nascida. E eu teria pouco tempo de vida por um bom tempo. Teria 1, 2, 3, 4 anos. Se a ideia era eu sobreviver, crescer e envelhecer, eu não seria uma criança para sempre. Até uma determinada idade, não teria tanto problema então a minha mãe pentear o meu cabelo, me dar comida, me dar banho, trocar minha roupa e etc e tal. Mas e depois? E quando eu me tornasse um pré-adolescente, um adolescente ou um adulto? Como que ia ser a vida de uma pessoa adulta dependendo tanto de terceiros para fazer atividades do dia a dia? Essa pergunta fez com que a minha agenda, então, antes de eu ter 6 anos de idade, fosse uma agenda provavelmente pior do que a agenda do irmão Délcio. Quando eu tinha 5 anos mais ou menos, eu fazia fisioterapia, fono, terapia ocupacional, ia pra escola, fazia natação, era criança, brincava de He-Man com meu primo e assistia televisão. Cara, era muita coisa, mas era tudo muito necessário e importante, porque essa equipe multidisciplinar que me atendia, todas elas miravam a mesma coisa: o meu futuro e a minha autonomia. E eu sei que talvez contando isso agora, parece que tudo veio instantaneamente à cabeça dos meus pais e dos meus familiares. Só que muito pelo contrário.
sempre foi um processo muito lento, com resultados bem pequenininhos ao longo dos anos. E ao longo do tempo, a minha família, com meu pai, minha mãe e eu também, a gente foi descobrindo como que a inclusão de uma pessoa com deficiência poderia funcionar. Então, a inclusão sempre vai ser um mistério para você, até você viver ela. De qualquer forma, até eu ter mais ou menos uns 12 anos de idade, a minha rotina era essa que eu comentei. E aí dos 12 anos em diante, eu passei a participar um pouco mais dos meus processos, do que eu queria para minha vida, do que seria importante para mim. E com 12, eu já estava na escola, num colégio que eu já comentei aqui, inclusive, estava entrando na minha pré-adolescência, tinha começado a fazer teatro, já tinha uma consciência boa do que tinha acontecido comigo, de como eu encarava essa história toda e o que eu queria fazer, tendo uma deficiência ou não. Com 12 anos, eu optei por usar uma cadeira de rodas por mais tempo. Por quê?